Paz, amados. Hoje nós vamos estar aí finalizando o livro de João. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos algumas preciosidades do livro de João. E a primeira preciosidade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está aí logo no início do livro, que é a semelhança dele com a Torá. Moisés escreveu assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João vai um pouco mais além, aliás, vai muito mais além. João escreve no início do seu livro: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então Moisés revelou para nós a criação. João está revelando para nós o Criador, aquele que vai antes da criação. E se os judeus estavam felizes porque tinha a revelação completa com a Torá, João vem e mostra para nós que a revelação plena está aí nos evangelhos. E João viveu e compreendeu a grandiosidade de estar do lado desse Criador. Porque quando João está ali do lado do mestre, ele foi o único discípulo que teve com Jesus até o final, que viu a crucificação. E algo interessantíssimo que me chama bastante atenção no livro de João é que não é só a semelhança com Gênesis, com o início do livro, mas que João também, ele viveu ao vivo e a cores o cumprimento da primeira profecia de João, de Gênesis 3,15. João viu a semente da mulher esmagar a cabeça da serpente lá na cruz. E ele conseguiu compreender a grandiosidade disso e passar isso para nós. E nessa leitura do livro de João, você vai lendo e se envolvendo tanto com essa leitura, porque o Jesus de João, ele é totalmente diferente. O Jesus de João, ele é mais do que o Messias esperado, ele é mais do que o profeta do reino. O Jesus de João é o Filho de Deus que desceu do céu, que morreu na cruz para nos dar vida. E o ápice do Evangelho de João está aí em João 20, no versículo 30 e 31, que diz assim para nós: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, olha a grandiosidade desse versículo. O objetivo do livro de João está aqui, em João 20, no versículo 30 e 31. Nós percebemos que que João vai falar mais de sinais do que de milagres. E estes sinais foram deixados para que nós viéssemos a crer. Crer em quem? Crer no Filho de Deus. Olha a grandiosidade que o apóstolo viveu e está passando para nós hoje. O livro de João tem várias outras pérolas. Uma delas é que o quadro literário de João é totalmente diferente dos outros livros. Os episódios são inéditos. Longos discursos de revelação. João apresenta um Cristo mais celeste do que terrestre. Então, João, querido, esse evangelho é a plenitude. É tudo de bom que nós podemos ter se você conseguir absorver a leitura, na leitura desse livro, tudo que João viveu e está passando para mim e para você hoje. Nós vemos aí no João 3,16, mostrando para nós que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha aí a vida eterna. E João é considerado aí o coração da Bíblia. E nós vemos através desse versículo, que está bem lá no início do livro, que Jesus, ele mostra para nós que a única religião do mundo baseada no amor é o cristianismo. Não existe outra religião baseada no dar. Não tem outra religião que o seu líder tivesse morrido pelos seus seguidores. E nós vemos isso no Evangelho, nós vivemos isso na cruz de Cristo. E Deus tem dado para mim e para você oportunidades de conhecer
esse Jesus maravilhoso que João descreve para nós e nos convida a viver verdadeiras experiências contidas aí no livro. João compartilha assim de uma forma única esses escritos conosco, e João foi o primeiro livro escrito no final do primeiro século aí para a igreja. A igreja tem a revelação plena. A igreja tem a oportunidade de viver com o Criador, de viver uma vida através do sangue do Cordeiro. Não precisa mais do sacrifício, o sacrifício já foi feito e nós estamos aí batalhando para uma vida melhor na presença do Senhor, buscando compreender os escritos. E nós vemos aí a grandiosidade do livro de João, que João é o único apóstolo que vive aí do lado do Senhor o tempo inteiro. Ele estava lá do lado da crucificação, ele estava lá do lado de Jesus quando ele fala, está tudo consumado. E nós vemos as experiências de João passada para minha e para a sua vida, a viva realidade deixada por Deus através do Espírito Santo, que tem nos guiado, nos direcionado aí na caminhada. Nós vamos ver que os outros evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão mostrar aí a trajetória de Jesus, que acontece principalmente ali diante do lago de Genezaré, e vai mostrar isso durante um ano do ministério público de Jesus. João, ele vai além. João, ele mostra ali esse ministério público de Jesus, o vai e vem que Jesus faz entre a Galileia e a Judéia, as 5 vezes que Jesus sobe até Jerusalém para as festas judaicas. O Jesus de João é aquele que dá o acesso do reino para Nicodemos. O Jesus de João é aquele que ensina a mulher samaritana como se deve adorar. O Jesus de João é o Jesus, querido, é o nosso Salvador. É aquele que nós precisamos conhecer de verdade. Porque se a gente parar para olhar para dentro de nós de verdade, nós ainda não conhecemos o Jesus que João descreve no seu livro. Nós não conhecemos e não vivemos ainda a grandiosidade dos escritos de João. A grandiosidade do que Jesus tem aí deixado para as nossas vidas. João, ele mostra que Jesus, ele é mais do que aquilo que Moisés falou. Ele é mais do que aquilo que os judeus esperavam. Para João, Jesus tem um significado assim tremendo. E a gente vê isso no livro de João. Nós vemos isso nos escritos, naquilo que João deixa narrado. E nós precisamos, amados, de buscar um pouco mais conhecer o Jesus que está escrito no livro de João. De viver na presença desse Deus assim, verdadeiramente. Nós vemos que o Jesus de João é aquele que quebra o preconceito com as mulheres, e um dos maiores diálogos registrados nas Escrituras é o de Jesus com a mulher samaritana. E nós vemos o quanto o Senhor tem transformado a vida das mulheres daquela conversa até hoje. O Deus que faz daquela mulher uma anunciadora das boas novas, uma mulher que era desprezada pela sociedade, uma mulher que não achava o seu lugar, tinha vergonha, mas nós vemos que o Deus que transformava lá no livro de João é o Deus que está transformando até hoje. É o Deus que mudou a vida daquela mulher, é o Deus que muda a minha vida, que muda a sua vida, é o Deus que nos transforma, nos restaura dia após dia. E nós precisamos de deixar Jesus agir. Nós precisamos de meditar mais na palavra do Senhor, de nos entregarmos de verdade a essa leitura e viver a intensidade daquilo que João viveu. Porque quando ele descreve Jesus dessa maneira, nós vemos que só uma pessoa que caminhou com o Mestre, que conseguiu absorver tudo aquilo, ele viu todo o sofrimento, ele absorveu todo o aprendizado. E nós vemos que todos os escritos de João, não só o livro de João, mas a primeira, a segunda e a terceira carta de João, o Apocalipse, nós vemos que todos os escritos dele,
o carinho que ele tem, a maneira diferente de revelar Jesus através dos seus escritos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. O tempo hoje é pouco, se nós tivéssemos mais tempo, porque são tantas pérolas no livro de João, tanta preciosidade, que um dia inteiro seria pouco para estudarmos e conseguirmos esgotar. Na realidade, a gente nem esgota. Mas vamos deixar claro que o objetivo do livro de João é para que eu e você venhamos a crer nos sinais, através dos sinais, que nós venhamos a crer e através dessa crença de verdade no Filho de Deus, em espírito e em verdade, nós venhamos a ter vida no nome de Jesus. Porque às vezes nós não vivemos isso. A gente não consegue viver a grandiosidade dos escritos deixados para nós. Não conseguimos absorver, e é só o Espírito Santo de Deus para nos ajudar aí nessa caminhada a concluirmos, o nosso objetivo, concluirmos a nossa caminhada com o objetivo. E o nosso objetivo é conhecer o Senhor, crer nele cada dia mais e receber essa vida aí que Deus nos deu quando ele morre na cruz. Porque Cristo, quando ele esmaga a cabeça da serpente lá na cruz, ele dá a mim e a você a oportunidade de fazer a mesma coisa. Ele dá a mim e a você a oportunidade de continuarmos a obra que ele começou na cruz, a obra que ele terminou, Quando ele esmaga ali a cabeça da serpente, que ele fala, está consumado. Jesus deixa aí o Espírito Santo para nos ajudar, para que nós venhamos a fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Amém? Eu louvo o Senhor por essa oportunidade e espero que numa próxima oportunidade nós venhamos a aprender mais da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus, quero agradecer porque o Senhor até aqui nos abençoou. E obrigada por tudo, irmãos, em nome de Jesus. Amém.